guiadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Muito bom dia, e aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar, realizado aqui toda terça-feira, 7h30 da manhã, precisamente. Às vezes um minutinho mais, um minutinho menos, mas toda terça estamos aqui hoje na semana de número 109, 109ª semana de culto do Evangelho no Lar aqui pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos, que Jesus possa nos abençoar nessa manhã agradável de busca por esse conhecimento à luz da doutrina espírita, um conhecimento que vai nos libertar através do entendimento. Não nos libertaremos por forças ocultas, mas sim por mérito próprio, por conta desse entendimento melhorado, passando a enxergar a vida de uma forma diferente, enxergar as situações, as pessoas, especialmente as pessoas, né? Com isso nós passamos a ter uma jornada terrena um pouco mais feliz, com um pouco mais de compreensão. Você imagine que quando você chega na escola pela primeira vez, você conhece pouca gente, você fica meio perdidão, você acha que aquilo ali é ruim, porque você não conhece ninguém. Você passa então a conhecer as pessoas depois de uma semana, 10 dias, pronto, passou. Aquele mal-estar, aquele incômodo. Assim é com a vida também. Quando não buscamos o conhecimento, fica tudo muito mais difícil, fica muito mais complexo, muito mais insuportável. E aí, sabendo das dinâmicas da vida, tudo se facilita mais. Até quando surge uma adversidade, nós passamos a superar essas dificuldades com muito mais facilidade, por conta dessa compreensão melhorada, por conta dessa experimentação através do estudo. Inicialmente vamos a campo no estudo, depois saímos aí para poder exercitar e pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Eu estava aqui ouvindo a mensagem do Chico, que eu estou colocando toda semana, a gente coloca aqui, a mensagem do Espírito Emmanuel, que tem o título Agradecemos, e estava refletindo, ouvindo a voz do Chico, eu fico até um pouco emocionado, porque é uma voz de um espírito extremamente bondoso, uma figura muito doce. E ele nos remete à informação de que nós precisamos agradecer por tudo que nós temos. O sujeito que não consegue ter gratidão pela vida, não tem preparo para receber coisas novas. Ele não se habilita. Olha que interessante, hein?
Não é que Deus não habilita ele. Ele não se habilita. Porque nada do que tem é suficiente. Então você pode dar o que você quiser para ele, que nada vai satisfazer. Aquele que não é grato, nada o satisfaz. Será que nós estamos agradecendo? Como por exemplo hoje, de ter tido a permissão divina de acordar hoje, de se levantar, ou de você que está em outro canto do mundo, ter podido estar aqui, ter tido um dia de trabalho, os nossos amigos aí que estão no Japão aí, você passou um dia inteiro hoje trabalhando ou em alguma atividade aí agora nesse momento, quase 8 horas da noite aí no Japão, ou nós que estamos começando o dia, que é terça-feira, dia 9 de outubro de 2018 aqui no Brasil, nós estamos sabendo agradecer pelas oportunidades de estarmos aqui, por tudo que vai acontecer nesse dia, já estamos agradecendo de antemão, agradecemos pelo dia de ontem, que por mais que tenham ocorrido alguns percalços aí, estamos sabendo colocar em prática esse exercício do coração, de agradecer ao Criador, a Jesus. Vale a pena pensar nisso, vamos pensar nisso. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente, viu? Para você que está chegando pela primeira vez, aqui quem fala é Oceander Vesky. A Estela Onishi, minha esposa, daqui a pouquinho está chegando aqui, foi levar a nossa filhinha na escola. Aliás, já levou uma, ela tá levando a segunda agora. E logo, daqui a pouquinho ela está aqui conosco. Então, muito bom estar aqui com vocês mais uma semana. Vamos então para a nossa prece. Recomendo a todos que peguem o seu copinho com água aí para ser fluidificada. A minha aqui está até geladinha, ó. Espero que todo mundo esteja me ouvindo e me vendo. De preferência me ouvindo mais do que me vendo, porque me ver não vai trazer muito benefício não. Mas me ouvir claro, aliás, nos ouvir claramente é algo que a gente tem muito cuidado aqui para que não corramos o risco de falhar na nossa transmissão de áudio aqui. Pelo que eu estou monitorando aqui, está tudo ok. Vamos lá então. O Zé Carlos chegou aqui dando um bom dia. Bom dia, Zé Carlos. Para Márcia Arantes Dornella. E para Luci Rodrigues Galdino, que acabou de chegar. Vou convidar vocês para a gente fazer uma prece inicial. E daqui a pouquinho nós vamos dar início então a esse estudo da semana número 109. Desse dia, nessa terça-feira, dia 9 de outubro de 2018. Nesse momento aqui, precisamente 7 horas 48 minutos, horário brasileiro aqui, horário de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Um beijo para a Suelen também, para o Júnior. Acabou de chegar aqui agora a Su e o Júnior. A Mariana acho que está lá na escola, né, Su? Um beijão para vocês aí. Vamos para a nossa prece? Senhor Jesus, nosso irmão, nosso mestre, amigo, governador espiritual do nosso planeta, nosso irmão maior, queremos te agradecer, mestre, por nos ter permitido vivenciar mais uma terça-feira, mais um dia na jornada terrena, que nós estamos em busca desse exercitamento, mestre. E nesse aumento de percepção ao redor do que nos ocorre, queremos programar para que estejamos cada dia mais conectados com essa vibração de agradecimento, de fé, de entendimento. Queremos hoje, com esse estudo, poder observar algo que até então eventualmente não estávamos muito atentos, e com essa atenção aumentada, com essa percepção mais sensível, mais perceptível, passamos a notar mais os benefícios que estão ao nosso redor. Queremos agradecer aos benfeitores que nos acompanham, que nos fortalecem. Cada um, mestre, tem o seu amigo de luz, o seu anjo de guarda, o seu benfeitor espiritual, como queiram. E nesse momento, cada pessoa que está aqui conectada conosco, em conjunto com o seu benfeitor, está numa sintonia de busca pelo conhecimento, que irá nos libertar das angústias da vida, das tristezas desnecessárias, das dificuldades de relacionamento, das doenças, dos acidentes.
É nessa busca que nós queremos nos conectar nesse momento. Quero abençoar, Senhor Jesus, cada pessoa que nos dá a dádiva e o privilégio da sua companhia, da sua amizade, da sua compreensão. E sabendo da nossa limitação, aqui minha e da Estela, ainda assim nos dão o crédito, compreendem o nosso tamanho ainda muito pequeno, mas um desejo muito sincero de um dia ser mais útil. Então nós agradecemos a presença de cada pessoa aqui nessa sala, nessa família que nós formamos todas as terças-feiras aqui pela rede social. E abençoamos o nosso país, o nosso planeta, as pessoas que nós amamos, os nossos familiares, os nossos entes queridos, já desencarnados. Queremos direcionar uma atenção especial, Mestre, nesse momento aqui, a todas as pessoas que se sentem tristes, esquecidas, abandonadas, aquelas que estão em depressão, aquelas que eventualmente estão aí nos hospitais psiquiátricos, os nossos irmãos que estão encarcerados por terem cometido algum delito. Que todos possam receber um pouquinho da Tua luz, Mestre, para se reerguerem e fortalecer essa marcha de todos nós, caminhando rumo à felicidade que nos aguarda. Na Tua bênção, Senhor Jesus, queremos Te agradecer por esse dia e abençoar esse estudo, desejando muito alcançar os corações, para que todos possam compreender que o cristianismo não é apenas uma religião, e sim uma metodologia de vida que nos conduz a essa felicidade que todos nós buscamos. Que não nos tornemos necessariamente religiosos, mas sim espiritualizados, ligados com as energias do nosso Pai, de Deus, nosso Criador. Na Tua bênção, Senhor Jesus, damos início a esse estudo de hoje. Muito obrigado, Mestre, e que assim seja. E a Estela já chegou. Vamos aqui então dar início ao nosso estudo. Daqui a pouquinho ela está vindo aqui. Sejam bem-vindos. Se você gosta desse estudo, te recomendo aí que você compartilhe pelo teu perfil, nos teus grupos, nas redes sociais aí. Vamos expandir, vamos ajudar a doutrina espírita a ser divulgada, para que as pessoas passem a ter um entendimento adequado e real do que significa a doutrina. De vez em quando o pessoal vem e me escreve assim: nossa, eu não sabia que espiritismo era isso, não. Então quer dizer que vocês falam de Jesus aí, é? Vocês não ficam falando do Allan Kardec, não? Vocês não conversam com o espírito, não mexem com o espírito? O pessoal fala assim, é engraçado, né? A visão que as pessoas têm, algumas, né? E o espiritismo é somente aquele cara que está ali, ó, ali atrás, aqui, ó, esse aqui. É Jesus. É o ensinamento do Mestre. Que nós vamos então agora, nesse momento, ler um trechinho desse livrinho que nós pegamos ontem lá no Eurípides Barçanufo, no centro que nós estivemos ontem, que a Estela fez a palestra ontem à noite lá no Eurípides, e nós compramos esse livrinho na Usadinho, R$2, 2 merréis, e nós não tínhamos esse livro aqui, é um dos 400 e tantos livros que o Chico psicografou. Esse no caso aqui, o Chico Xavier, Euríclides Formiga por Espíritos Diversos, um livro Mais Vida. Você quer ter mais vida ou não? Você quer viver melhor? Você quer sentir assim uma satisfação pela vida? Porque uma coisa é você estar aqui encarnado, outra coisa é você se sentir vivo. Tem gente que está encarnado, mas é como se tivesse já morrido. Quer ter mais vida? Vamos seguir os ensinamentos que estão aqui contidos. E nós vamos ler só uma frasezinha aqui, no caso seria uma rima aqui, ó. Olha só que interessante. Princípio justo e conciso, nesta nota clara e breve. Quem cala quando é preciso, sabe falar quando deve. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Vamos à leitura do Evangelho. Hoje estamos contentes. Tudo bem, eu fico contente toda semana, né? Mas tem semana que a gente fica mais feliz porque a gente muda de capítulo. E a Estela acabou de chegar aqui. Deixa ela dar um bom dia aqui. Eu vou ler então o Evangelho. Bom dia. Bom dia, meus irmãos dessa nossa corrente
de paz, onde estamos buscando felicidade. E o Sander realmente falou que está feliz pelo capítulo do Evangelho, que é um capítulo aparentemente fácil, mas mesmo quando a gente encontra algo fácil, que a gente aparentemente já está dominando, nós conseguimos sempre melhorar um pouquinho mais. Então vamos estudar para melhorar e para ser mais feliz. E pode ler, que eu acho que o horário já se foi, né? Já. Então olha que bacana. O nosso evangelinho aqui, velhinho. Página toda amarelada aqui, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é tudo dedo de tanto mexer, tá vendo? É muita leitura, muita busca, muita consulta no Evangelho. Então hoje nós estamos dando início a um novo capítulo. Vocês estão ficando formados, hein? Tá todo mundo se formando aí. Estamos passando de série. Olha aqui que nós vamos estudar hoje, ó. Capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Você vê que eu anotei ali, ó, semana 109, dia 9 do 10. A gente anota tudo, a gente rabisca. A gente grifa, fazemos aqui, ó, tem um risco aqui em cima, tem outros que a gente, olha o que a gente faz aqui, dá uma olhada. A gente passa canetinha, a gente faz de tudo aqui que vocês imaginarem, a gente não economiza não, viu? A gente usa mesmo. Então vamos lá, vamos à leitura. Sejam bem-vindos todos aí que estão chegando agora. Quem está chegando um pouquinho atrasado, aí não tem problema, dá tempo. Também para quem chegar depois, pode assistir no final do estudo aqui, pode assistir desde o início, na hora que a gente terminar a transmissão aqui, que fica disponível esse estudo desde o início. Certo? Vamos lá então, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Honra a teu pai e a tua mãe. Piedade filial. Item 1. Sabes os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes. Não digas falso testemunho, não cometas fraudes. Honra a teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 18, versículo 20. E Mateus capítulo 19, versículo 19 também. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo, honra, implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune, sempre de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes?
A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, aos seus passos, para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes, desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável, se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste, a falta de caridade, junta-se a ingratidão. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus, na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo porque Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance. E como as crianças, lhes apresenta como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo, se observarem os seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo. É nele, não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Vamos à reflexão da Estela. Pessoal, quanta coisa boa a gente encontra no Evangelho, né? Conselhos para a alma. E quem não quer? Porque realmente a doutrina espírita está aí, 150 anos,
Dizem que o último IBGE foi 2 milhões e 300 brasileiros responderam que são espíritas. E esse entendimento de reencarnação esclarece muito, nos ajuda muito a entender por que os nossos relacionamentos às vezes andam cambaleando. Enfim, e aí o Evangelho nos traz um monte de dica de que às vezes se eu acho que eu caí em um seio familiar no qual as pessoas não me compreendem, são todas diferentes de mim, eu vou entender que é justamente ali que eu tenho que ajustar os parafusinhos para que na próxima encarnação eu venha então com a família que eu desejo e que é a mesma que foi nessa vida. Interessante, né? Olha só. Quando a gente encontra aqui no livro Mais Vida, a psicografia de Chico, dizendo: princípio justo e conciso nesta nota clara e breve. Quem cala quando é preciso, sabe falar quando deve. A gente quis emendar esse trechinho, essa trovinha com o Evangelho, porque hoje, de repente, o que não pecado, né? O que a gente peca, o que a gente erra um pouquinho com os idosos ao nosso redor, com os pais, com o nosso sogro, com a nossa sogra, pessoas que a gente deve respeito, porque estão passando nessa vida, passaram por um processo um pouco mais difícil do que a gente. Como na lei, a gente está inserido na lei do progresso, hoje a vida está com um pouquinho mais de facilidade. Vocês não negam isso, negam, gente? Eu tenho 39 anos. A minha mãe não tinha fralda descartável, ela não tinha micro-ondas, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje, com uma facilidade. Máquina de lavar, não tinha. E eles passaram dificuldades e hoje estamos aqui. Então, de repente, eu vejo declarações de mãe, de filhos para a mãe, filhos para os pais, ou os responsáveis, dizendo que ama e que se dá bem. E pode ser que eu olhe aquela declaração de outra pessoa e falo assim: isso não é real na minha vida. Minha mãe não foi tão maravilhosa assim, igual a mãe do fulano, a mãe do ciclano. E aí o Evangelho vem trazer pra gente uma mensagem que é para você chegar nesse ponto de amor. Mas se você não está conseguindo, então tem uma palavrinha que antecede esse ponto, que se chama respeito. E aí eu estou falando que eles passaram uma dificuldade lá atrás, para a gente entender que hoje a opinião do seu sogro, da sua sogra, porque eles também fazem parte desse ciclo aqui, ó, que está falando assim, seus pais. Então, quando fala meus pais, eu fecho. Não é. Quando você se casa com alguém, os pais do seu companheiro, da sua companheira, passam a ser seus pais também. Porque eles têm o mesmo desejo que aconteça na sua vida, é o desejo que eles querem para o filho dele. No meu caso, por exemplo, Dona Renata e seu Ademir, que tanto cuidam da gente, com conselhos, com matéria física mesmo, eles nos ajudam. Eles ainda não me amam igual eles amam o filho dele, mas eles querem o bem do casal. E às vezes é um bem distorcido, que não é o meu caso, porque eles têm muito bom senso, são pessoas muito bacanas. Mas eu posso estar falando com você, que tem o seu sogro e sua sogra, que você fala assim: pelo amor de Deus, eles se metem muito na minha vida, eles fazem isso e falam mal de mim. Você já parou para pensar que você não está compreendendo o tamanho dessa pessoa? Você não está compreendendo como essa pessoa pensa diferente de você? E no final, eles querem sim o seu bem. E nem eles mesmos entendem isso. Quem está estudando o Evangelho somos nós. Em todas as mensagens que a gente encontra no Espiritismo o mais forte auxilia o mais fraco. Então porque eu estou estudando o Evangelho eu sou mais forte? Não, você tem um pouquinho mais de compreensão. Ou deveria ter. E às vezes a gente não está tendo. Porque quando é apresentada uma continha de divisão para uma criança, e tem ali sentado uma criança de 5º ano, 3º, 1º, quem vai ter que fazer essa divisão? É a de 5º ano. Mas tá junto ali, ó, do 1º ano, por que não ajuda a dividir? Porque não sabe ainda. Então, se nós estamos estudando o Evangelho com essa incompreensão de que, não, tá colocando ali, ó, que na infância eu fui cercada de solicitude e agora eu tenho que fazer isso na fase adulta, mas olha, Estela, eu vou te contar, minha infância não foi nada fácil, não, tá? Vamos lá.
Qualquer pessoa hoje que esteja assistindo essa mensagem, ouvindo, chegou na fase adulta. E nós não somos animais irracionais, no qual às vezes muitos dos animais eles já nascem, já se viram no mundão aí, não. Para a gente chegar na fase adulta, teve alguém que carregou a gente no colo, que nos limpou, que nos alimentou, que cuidou da nossa febre, que cuidou do nosso vômito, de todas as doencinhas que as crianças têm, que vocês sabem, que nos deu vacina, que registrou o nosso nome, que segurou na nossa mão para a gente atravessar uma rua, e infinitas coisas. Quanto tempo durou essa infância aí? Quanto tempo teu pai, tua mãe fica levando você na escola, comprando sapato até você ter dinheiro para comprar o seu próprio sapato? E aí, de repente, agora, os seus pais, os seus avós, também fazem parte desse ciclo do evangelho, seu sogro, sua sogra, teve um problema de saúde, agora tem que ficar levando no médico, hein, Luciano? Agora tem que ficar cuidando lá, acabou. Olha, eu ia caminhar, agora eu não consigo caminhar. Eu ia na academia, eu escutei isso semana. Eu ia na academia, agora minha mãe tá lá, doente, eu tenho que cuidar dela. Quanto tempo? Você vai calcular? Porque aí Deus pode calcular também. Quanto tempo a sua mãe ficou acordada à noite, velando o seu sono? Quanto tempo seu pai precisou manter a sua roupa em dia, o sabonete que você tomava banho, a sua comida, a sua água? Porque você não, enquanto você é criança, você não consegue se manter sozinho. E agora você está reclamando do quê? É uma troca. A gente tem que ampará-lo, sim. E quando aqui no nosso amigo Pedro Silva, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier nos traz, quem cala quando é preciso, sabe falar quando deve. Isso daqui é só uma amostra do quanto a gente tem que respeitar com a nossa fala. Respeita. Eu vejo nessa época de política que muitas pessoas perderam a amizade entre irmãos até, e pai e mãe também, que tem um conceito diferente. E aí a gente quer impor a nossa vontade, impor o que está certo e o que está errado, encher eles de informações que às vezes eles nem têm redes sociais, eles não conseguem ver a internet. A gente quer entupir a cabeça dele do que a gente acha que é certo, que nós achamos que está correto. E às vezes, quando fazemos isso de maneira grosseira, a gente agride, a gente fere, e eles vão dormir chateados, eles vão dormir aborrecidos, acabrunhados. Será que a gente está fazendo isso? E só mais um detalhezinho que eu gostaria de frisar aqui. Quando o Evangelho coloca pra gente que nós trocamos, às vezes, algumas solicitudes aí, alguns favorizinhos, pela praticamente trabalho doméstico dos nossos pais, eu falo assim, não, minha mãe não vem aqui na minha casa varrer minha casa, não, você não está entendendo. Você tem noção o que é cuidar de um neto? Você tem noção o que é cuidar de um filho? Porque eu vejo pessoas que não têm muito tempo com filho, que não têm noção de como é cuidar de um filho o tempo todo. E aí fala assim, não, mas é bom para minha mãe e para meu pai, porque ocupa a cabeça deles. Quem disse que eles querem ocupar a cabeça com pirralho lá? Boa desculpa, né? Tudo bem, e pode ser real, porque eu vejo muitas avós falando, não leva para a escola não, pelo amor de Deus, eu cuido. Ótimo, foi decisão dessa avó, desse vô cuidar dessa criança, para não levar para a escola. Mas o que você está pagando então para esses pais? Você elogia? Você agradece? E agradecer não é só no Dia das Mães. Ô mãe, obrigado por tudo que você faz por mim, viu? Todos os dias, quando você pega essa criança limpa. Mas sabe o que a gente faz? Se a gente vê uma balinha na mão da criança, a gente fala assim, mãe, eu já falei pra senhora que não é pra dar doce pra esse moleque. Eu já falei que não é pra dar pirulito, pai. Não quero que dá sorvete refrigerante pra ele. Ô mãe, olha aí a roupa que você colocou, mas você não tá vendo que essa roupa tá rasgada? Eu tô indo pro shopping. E você enche a mãe de bronca. O pai. Ô mãe, eu já falei pra você que não é pra você não amassar batatinha, tem que amassar batatinha. Gente, eu tô falando isso porque é muito real. Nós vemos isso. Avós se desgastando fisicamente e no final do dia ela pega a sua criança e leva um par de bronca ainda. Eu vejo avós com canela roxa porque o pai e a mãe já disse, não quero que bate no meu filho, mas o neto pode bater no avô, na avó. Eu e o Alexandre tem um monte de casos desses nas nossas mãos, de avós que choram,
Mas aí sabe por que eles choram e comunicam a nós? Porque eles falam assim, ó, só que se eu reclamar, sabe o que eles vão fazer? Eles não vão mais trazer o meu neto. É de dar vontade de chorar. É uma ameaça. Ah, é? Então é assim? Então eu não levo mais, viu, mãe? Meu Deus do céu, gente. Cadê o nosso coração com esses avós? Eles não têm saúde para olhar uma criança 24 horas. Ai, mas meu filho precisa trabalhar. A minha filha precisa trabalhar, Estela. Eu preciso olhar meu neto. Sim, vó, você quer ajudar. Vô, você quer ajudar, mas eu estou falando com os filhos, porque o Evangelho está falando com os filhos. O que é responsabilidade dos filhos? Olhe para esse vô e para essa avó que tem o dobro da sua idade. Significa que ele tem metade da sua disposição física e emocional, porque ele já não planeja tanto. Ele já não tem essa fé robusta na alegria aqui da matéria. Considere o que essa pessoa faz. Seja responsável com a sua condição de filho. Agradeça, elogia, dê suporte, porque eu conheço pessoas ainda que deixam os filhos, não deixam um Yakult, Sandro. O vô e a avó ganham salário mínimo. Vocês sabem quanto que uma criança consome dentro de uma casa? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma de 10 e uma de 2 aqui em casa. Elas só faltam comer a geladeira com sal, né? Joga, não tem mais nada. A Lívia aprendeu a falar isso, abrir a geladeira e fala assim, ah, mãe, não tem nada aqui. Porque ela escuta a Lara falando, tem um monte de coisa. Mas não pula, né, na cabeça dela um Danone, às vezes, porque não fizemos compra. E aí? Os avós também estão sendo assim? Você está dando suporte material para essa pessoa olhar o seu filho? Você está comprando o shampoozinho, a pomadinha? Por que você não coloca um ar-condicionado na casa de sua mãe e do seu pai, paga a energia para poder essa criança dormir ali, né, sem esse calor? Porque aí também você beneficia seus pais. Mas não, eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar para quê? Para você ficar trocando de carro. Poxa, gente, vamos olhar para esses avós. Vamos olhar para as criaturas que nos cuidaram, que agora às vezes estão tendo um monte de solicitude ainda comigo, porque eu vejo, tem a mãe do Texugo, a mãe Texugo, gente, é tão engraçado, eu comparo essa mãe com um monte de mãe aqui da matéria. Ela leva 8 filhotes nas costas, já vi 9. Ela anda assim, tadinha. E os filhotinhos tudo grudado em cima dela. Eu vejo isso em ser humano racional. Mãe e pai levando uma irmã de 40, 50 anos nas costas. Ah, não, mas eu não moro com meus pais. Não moro, mas você deixa seus filhos lá. Consumindo energia física e material e emocional deles. E no final, você não paga isso. Com gratidão, com carinho, com afeto, com zelo que a gente deveria dar. Agora o Sandro vai fazer outras reflexões, porque acho que eu peguei pesado. Mas é necessário. Mas foi necessário. A Alessandra Porto está dizendo que acha que você incorporou ela aqui. Ela escreveu aqui agora. Você está falando exatamente o que ela pensa. Bom, do livro aqui do Chico. Esse livrinho bonitinho aqui, ó. Velhinho, tá velhinho. Compramos no sebo R$2. R$2. Uma dedicatória de 1982 para uma amiga, você viu? Olha a letra. É lógico que eu não vou ler, mas ó, de 82 o livro, ó. É. Olha lá, ó, tá vendo ali, ó? Eu não tinha nem nascido ainda. Faltavam uns... que as pessoas faziam caligrafia, dá uma olhada na letra. Faltavam uns 10 anos pra eu nascer ainda. Então, quer dizer, muito mais velho que eu, né? Vocês entenderam. O livro Mais Vida. Princípio justo e conciso. Nessa nota clara e breve. Quem cala quando é preciso, sabe falar quando deve. É aquele sujeito que está sempre na dele. Mas no dia que ele abre a boca para falar alguma coisa, todo mundo respeita, porque é a pessoa que pensa para falar. Será que nós somos assim ou nós somos o contrário? Nós falamos pelos cotovelos e ninguém está nem aí mais do que a gente fala. Vai perdendo a credibilidade, né? Ou então quando nós damos palpite para tudo, até para coisa que a gente não sabe. É o famoso indivíduo que sabe tudo. Você perde o crédito. Então vamos pensar nisso. Vamos ficar mais em silêncio, observando. Sabe aquele negócio? Falo nada, só observa. Feliz de quem consegue ouvir mais e falar menos. E feliz de quem quando fala, o pouco que fala, tem muita valia. Boa reflexão essa do livro do Chico. E falando do Evangelho, acho que a Estela foi bem completa nos exemplos que ela deu. Eu só arremato dando uma seguinte reflexão. Você imagina se tem como você ser feliz se você não consegue nem agradecer a quem te deu a vida?
Diz o professor Rodrigues aqui no Ailuz, nosso dirigente, nosso mestre, que a dívida que nós temos com os nossos pais, ela é impagável. Sabe o que significa isso? Que você pode fazer o que você quiser na tua vida, que você não vai conseguir pagar a dívida que você tem com eles. Mesmo que tenham sido pais omissos, relapsos, pais que, vamos dizer assim, te abandonaram, largaram você no orfanato ali, te batiam, te maltrataram. Sabe por quê? Porque eles te deram a vida. Se não fosse por eles, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Então, não vai ter como você ser feliz, se você, pelo menos dentro do teu coração, não exercita a gratidão. É lógico, como a Estela disse, os pais não querem receber pagamento em dinheiro. Eles querem, às vezes, um afeto, um afago, uma consideração, um carinho, uma palavra de estímulo. Agora, quando nós usamos os pais como muleta, isso mostra que nós estamos mancos. Eu te pergunto, você está manco ou não? Você aí que está me ouvindo, não precisa me responder aqui não. Só responda para você mesmo. Estou utilizando os meus pais como ferramenta de trabalho? Sabe aquele carro que você só anda e nunca troca o óleo, nunca calibra os pneus? Você nunca manda dar uma revisadinha, trocar a correia dentada do motor, nunca manda dar uma lavada, uma polida nele. Você só anda até ele parar. Vai chegar uma hora que ele vai parar. Será que nós estamos usando os nossos carros, nossos pais como carros, assim, que a gente usa? O carro a gente não faz isso, a gente manda dar uma lavada de vez em quando, né? Será que nós temos mais consideração pelo nosso carro do que pelos nossos pais? Será que de vez em quando eu mando dar uma lavada, uma polida, gasto lá uns 50, 100 reais lá para dar um trato no meu carro, mas não dou uma caixinha de bombom para minha mãe e para meu pai? Não sou capaz de pagar uma continha às vezes do meu pai. Você compra alguma coisa, por exemplo, teu pai pede pra você comprar alguma coisa para ele: ô filho, você vai no mercado, compra tal coisa para mim. Chega lá, você já chega cobrando, já, ó pai, deu 45 reais aí, cadê? Dá o dinheiro aí. Será que de vez em quando não dá pra você dar um presentinho pra eles, assim? Paga uma continha pra eles lá, leva eles numa lanchonete aí pra comer um lanche, sei lá, alguma coisa assim. Leva eles no clube pra dar uma volta, pra entrar na piscina lá. Sabe, faz alguma coisa por eles. Porque se você não for capacitado a amar e a respeitar quem te deu a vida, você não vai ser capaz de amar ninguém. Eu vou falar para vocês aqui uma teoria minha, uma frase minha, que é mais ou menos assim: se você não é feliz dentro do seu coração pela gratidão aos seus pais, você não vai conseguir ser feliz nunca. Não completamente, como você poderia. Você vai ser feliz parcialmente, vai te faltar alguma coisa, vai ter um buraco dentro do teu peito. Então preencha esse buraco. Dá uma calibrada nesses pneus aí. Dá uma polidinha nessa lataria. Deixa os teus pais felizes com a tua presença. Programa já o teu merecimento para numa outra existência e eventualmente você vem como filho deles de novo. Já parou para pensar nisso? Eu fico pensando muito no meu pai e minha mãe, que além de eu agradecer muito deles terem me permitido estar aqui hoje, que se não fosse eles eu não estaria aqui. Eu fico tentando assim, dá a impressão que eu estou querendo me gabar aqui, né? Mas não estou não. Mas assim, eu quero muito que eles tenham uma impressão de mim boa, para que em uma outra existência, que talvez eles desencarnem antes de mim, e talvez eles reencarnem antes de mim também, eu já estou programando, já pedi a permissão desde já. Pai, se o senhor, né, deixa eu vir de novo teu filho na outra encarnação aí. Já tô, eu não sou bobo não, né? Já tô garantindo a próxima já. Tô tentando pelo menos, né? Será que quando o teu pai e tua mãe chegar no plano espiritual, ele vai pensar assim: o quê? Aquela praga lá? Nunca mais. Vá ser filho de outro aí, não quero saber desse pessoal aí não. Será que o teu pai e tua mãe não pensam isso de você não? Você vê que interessante, o Evangelho fala que Deus promete a felicidade aqui na Terra, né? Mas é lógico que a felicidade aqui na Terra é uma coisa muito relativa, muito pífia. A verdadeira felicidade se dá na sua consciência, que é o reino dos céus. Onde que é o reino dos céus, gente? Nós já falamos isso aqui outras vezes, mas talvez tenha gente aqui que não estava na sala no dia.
O reino dos céus é algo que habita a sua mente. Não é um local físico. Não é uma localidade geográfica. Ah, sabe onde fica o reino dos céus? Ali, ó. Em cima ali de tal cidade, ali em cima de Goiás, ali em cima do Amazonas, ali. Não. O reino dos céus não é não. Existem colônias espirituais, né? Mundo afora. O reino dos céus, ele pode estar agora. Você pode estar dentro dele agora. Aí, ó. Aí, ó. Dentro da tua cabeça aí. É aí que está o reino dos céus. Ou aí que está o inferno. O umbral. Consciência tranquila. Com o dever que nós temos de sermos gratos e cuidar bem dos nossos pais. Pode dar desculpa que você quiser aí. Quem é muito bom para falar disso é o Andrei Moreira, né? Nosso amigo Andrei Moreira, médico de Belo Horizonte. Um defensor ferrenho dos pais. Se você vir falar mal de pai para ele ou mãe, você está perdido, hein? Se prepara que tua orelha vai inchar. Porque não tem jeito. Os nossos pais não são perfeitos. Ah, mas o meu pai e minha mãe não me deram as coisas que eu queria, ou que eu merecia, ou que eles poderiam dar. Eles poderiam dar mais, mas eles não conseguiram ter essa capacidade. Você também poderia ser um filho um pouco mais grato com o pouco que eles te deram, mas você também não consegue. Vocês entendem? Cobrar dos outros é muito fácil. Difícil é a gente fazer a nossa parte. Então, quando você pensar em reclamar do teu pai e da tua mãe, lembra que eles te deram a vida. Ah, não, quem me deu a vida foi Deus. Deus usou teu pai e tua mãe com a permissão deles para ser seus pais. Então pode arrumar desculpa que você quiser para continuar não gostando deles. Você está programando infelicidade para tua vida. Não sou eu que estou dizendo isso. Não vem ficar bravo comigo. É o Evangelho. Está aqui, ó. Se quiser, o texto está aqui, divulgado aqui. A primeira postagem que eu faço nesse Evangelho, nesse vídeo, toda semana eu coloco o texto inteiro do Evangelho. Você pode ler lá. Se você subir aí onde as pessoas estão aqui conversando, aqui mandando recado, ó, que nem a Cirlei está dizendo aqui agora, que adora o Andrei Moreira, tá, o pessoal está comentando aqui. Se você subir lá, a primeira publicação é a que eu faço toda semana com o texto do Evangelho. Vai lá e lê você e tira suas conclusões. Mas lê assim, lê, relê, lê de novo, lê para alguém, pergunta o que você acha disso. Você vai ver que o que eu estou falando aqui não é besteira, não. Não fiquem bravos comigo. É a lei divina. Não tem como você ser feliz sendo ingrato com seus pais. Aliás, olha que interessante também um trecho do Evangelho que diz assim, que você está programando algo que você pode viver nessa existência mesmo. Porque a gente pensa muito nas outras existências, né? Ah, eu vou fazer o bem aqui para na outra existência meu pai e minha mãe gostar de mim, ou então querer me ter de filho de novo. Não. Deixa o futuro lá para frente. Vamos pensar no agora. E aí? Que exemplo que você está dando para teus filhos? Do jeito que você trata seus pais? Você gostaria que teus filhos te tratassem do jeito que você trata seus pais? Já parou para pensar nisso? Tá bom. Eles estão observando. Eles estão de olho aí no que você faz, no que você fala, do jeito que você... Qual que é o teu tom de voz com eles? Ah, mãe, não enche o saco, não. Aí já até doeu o ouvido de quem está ouvindo aí, né? Você vê que foi um tom áspero. Como é que você espera que teu filho vai te tratar? Que exemplo que ele tem para te tratar quando você estiver na idade que teu pai e tua mãe tá hoje? Quer dizer, tudo é plantio e tudo é colheita. O que você está planejando colher logo ali adiante? Já parou para pensar nisso? Então, meus amigos, daria para a gente fazer um seminário sobre isso. Mas vamos bater firme nessa tecla. Não tem como você ser feliz se você não se dá bem com seu pai e com sua mãe. Ah, mas você não conhece meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe são muito difíceis. Te vejo todo dia. Olha, eu acredito em você. Eu acredito mesmo. Não estou desconsiderando a tua percepção e nem estou desconsiderando que seja verdade isso. Que sejam pessoas muito difíceis. Eu acredito nisso. Aí eu te pergunto, será que num quadro desse não é sua missão, além de suportar o lado difícil deles, não é tua missão então alguém que tem mais entendimento, que você se considere, que eu acredito que você tenha mais entendimento? Será então que não é tua missão você saber contornar e aparar essas arestas, não na base da força, mas na base da compreensão, do elogio, do carinho, do afeto, do companheirismo, da presença? Seja presente na vida dos seus pais. A gente conhece pessoas que ficam meses sem ir na casa dos pais,
E os pais moram ali 3 quilômetros da casa da pessoa. Você vai mais na casa de um amigo, às vezes tem amigo que você vai toda semana na casa dele, ou vai no boteco, ou vai na festa, ou vai na boate, ou vai no churrasquinho fim de semana, todo fim de semana com teus amigos, mas você não vai visitar seus pais faz 3 meses. Está ocorrendo um problema aí contigo. Está ocorrendo um problema conosco. Se nós estamos nessa linha aí. Vamos pensar nisso? E se seus pais não estão mais aqui, se já estão já no plano espiritual, já no mundo maior, se já partiram para a nossa pátria espiritual, você anda orando por eles? Você anda agradecendo a eles pelo fato de você ter tido essa oportunidade que você está tendo agora aí? Está aqui encarnado? Você tem abençoado seus pais, se eles te maltrataram, se eles te fizeram algum mal? Porque eles estavam então momentaneamente doentes, enquanto estavam praticando algo que ninguém recomenda? Ah, mas meu pai batia demais em mim, meu pai fez isso, fez aquilo, me humilhou, judiou de mim, batia na minha mãe, não sei o quê. Você tem orado por ele? É seu pai, é sua mãe. Vou até parar de falar que dá um nozinho na garganta aqui. Mas eu quero agradecer meu pai e minha mãe de ter permitido que eu estivesse aqui hoje. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Com todas as dificuldades que eles tiveram em me criar, com todas as limitações, eu sei que eles deram o melhor por mim. Mesmo que eles tenham incontáveis limitações, 1000 vezes mais do que as que eu tenho. Mas eles foram o melhor que eu mereci. É o que nós merecemos. Diz o Evangelho aqui. Se eu não tive pais melhores, é porque eu não mereço ter pais melhores. Você também não. Então vocês desculpem aí se pode parecer um pouco difícil, um pouco duro da nossa parte aqui, esse tipo de avaliação, mas não tem como a gente sair fora do Evangelho aqui. Tudo isso que nós estamos falando aqui, eu quero que alguém me mostre que no Evangelho está diferente. E se eu tiver algo diferente do que eu estou falando aqui, do que está no Evangelho, vocês nos perdoem, nós somos também cheios de imperfeições aqui para avaliar as coisas. Então não sigam nós não, sigam o Evangelho. Pega o texto, leia, reflita, converse com os seus familiares aí e vamos amar os nossos pais, para a gente ter paz no coração. Diz uma frase da Anne Frank, aquela menina que faleceu na guerra, Segunda Guerra Mundial, com 15 anos de idade, que no cemitério, a maioria das flores que estão lá não é de saudade daqueles que partiram, é de remorso daqueles que aqui ficaram. Será que quando nossos pais desencarnarem, nós vamos mandar flores para eles no cemitério? De remorso? De não termos feito tudo que nós podíamos ter feito? Vamos pensar nisso. E vamos exercitar mais afeto, mais carinho, mais companheirismo. Mais assim... Ô pai, tô indo no shopping hoje, você quer ir comigo? Vamos lá assistir um filme no cinema? Ô mãe, a senhora quer ir no mercado fazer uma compra? Eu levo a senhora. Pode deixar o carro da senhora guardado aí. Eu passo aí daqui a pouco. Dá felicidade para tua mãe. Leva ela para fazer as coisas que ela gosta, que você sabe o que ela gosta. Ela gosta de comer coxinha? Leva ela para comer coxinha. Leva ela para tomar um suco ali na loja que vende suco ali. Enfim, não precisa fazer grande sacrifício não. Faça gestos pontuais de afeto. Minha mãe mesmo gosta que eu compre café do Mercadão para ela. Você quer deixar minha mãe feliz? Passa no Mercadão aqui de Rio Preto, compra um meio quilo de pó de café moído, aquele moído, torrado, moído lá na hora, leva lá para ela, pronto. É os R$10 que multiplicam-se, que valem milhares de reais. Meio quilinho de café. Enfim, não vamos falar de dinheiro não, deixa dinheiro do lado aí. Vai lá dar um beijinho no rosto da sua mãe e do seu pai. Fala para ele que você agradece muito pela vida que eles te deram. Eu acho que eu vou falar menos agora que eu estou meio emocionado aqui. Vou deixar a Estela então fazer oração de encerramento, para daqui a pouco a gente dar um abraço em todo mundo aí. Tá bom? Vamos lá então. Dá tempo de resgatar muita coisa ainda hoje, né, gente? Ah, não, mas meu pai e minha mãe já desencarnou.
A distância de um mundo para o outro, ela não tem barreira se a gente tiver amor no coração. Se você fizer uma oração agradecendo sua mãe, seu pai, às vezes escreve isso para não se perder na oração. Escreve e lê. Fala: ó pai, ó Deus, me permite agora que eu vou ler uma carta para meu pai e minha mãe, para que chegue aí onde ele esteja, onde ele estiver, que eu vou agradecer agora. Às vezes coisas que você nunca teve coragem de falar frente a frente, porque somos limitados mesmo. A gente tem um monte de armadura para deixar que solte o amor e o afeto dentro de nós. Enfim. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Você ainda vai falar. Só para concluir aqui uma coisa que me veio na cabeça agora. Se você é filho de pais que têm vários filhos, ou seja, se você tem muitos irmãos, e se os outros seus irmãos não fazem algo pelos seus pais, não se preocupe com eles. Você não está aqui para ser fiscal de Deus. Você está aqui para fazer a sua parte. Ame seus pais, mas ame tanto a ponto de que a falta de amor dos seus irmãos não vai doer no coração deles. Faça a sua parte. A tua função, a minha função é estar aqui e fazer a nossa parte. A parte do outro, se ele não fizer, é problema dele, não é seu problema. Certo? Vai ser bem dolorido uma cobrança dessa no plano espiritual e a gente querendo jogar no colo do outro assim: não, eu fazia, mas o fulano falou: não, mas eu não estou perguntando do fulano, estou perguntando de você. Faça tudo o que lhe é possível, tudo. Vamos então à nossa prece, gente, para continuar a nossa terça-feira aí, levar um pouquinho desse aprendizado para o nosso coração. Quem quiser pegar um copinho de água, quem quiser agora sentar, que pode ser que vocês estejam em pé. Vamos respirar fundo, trazer a imagem do nosso Mestre Jesus para dentro da nossa mente, de maneira a acalmar um pouco o nosso coração e conversar com Ele. Amado Mestre Jesus, nos ajude a amar, nos ensine com sua doce presença como eu ser mais flexível aos seus ensinamentos deixados aqui há tanto tempo, no qual eu ainda luto em olhar o que o outro não fez, o que o outro não faz. E o ensinamento vem diretamente para mim. Me ajude, Mestre. Me ajude a entender isso. Me ajude a perdoar. Me ajude a ser mais grato. Me ajude, Mestre amado, a ter mais afeto e usar as palavras do Evangelho de hoje e de todas as palavras que eu encontro ao longo dessa vida, de todas as religiões, algum programa de televisão que eu assista, algum livro que eu possa ler. Se essa palavra de alguma maneira tocou meu coração, me ajude a colocá-la em prática. Sei que envia em minha residência, em meu trabalho e do meu lado nesse momento, seus anjos guerreiros, o meu anjo, querendo me abraçar, amolecer às vezes essa pedra que eu tenho no lugar do coração, que sempre julga e condena, mas nunca a mim mesmo. Que esse anjo possa amolecer a minha mente, me deixar mais flexível, e aí eu possa amar, adentrar os seus conhecimentos, Mestre, de maneira mais eficaz, sendo eu um exemplo vivo de teu Evangelho. Amado Mestre Jesus, abençoe as pessoas que ainda não são tocadas pela sua presença e suas palavras. Abençoe as pessoas que necessitam de um olhar a mais de gratidão e que sofrem a ingratidão, principalmente dos filhos. Abençoe. Abençoe, Mestre, com sua palavra de renovação. Abençoe a minha, meu lar, as pessoas que passam nesse momento pelo meu coração, pela minha mente. Abençoe nossos irmãos que estão nesse momento em um leito de hospital ou uma cama, mesmo em casa, se sentindo sem saúde, sem vida, sem disposição. Abençoe os doentes da alma, Mestre, que ainda não encontraram a cura por seu Evangelho. Abençoe quem gosta de estudar os assuntos da alma como nós aqui dessa corrente. Fluidifique as águas, meus irmãos espirituais de luz. Fluidifique nossas águas. Fluidifique nosso ambiente.
sem mais pedidos, que possamos ser instrumento de vossa paz, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. E tá bom. Acabou o nosso evangelho. Só agradecemos mais uma semana a todos vocês aí pela presença. Muito obrigado de coração.